tá, 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta meio... sei lá, mas... Enfim. Paulo escreveu essa carta para uma igreja que era uma igreja muito legal. Uma igreja que tinha muitos dons, muitas coisas assim, aquela loucura, brisa do Espírito Santo, o pessoal tudo caindo no chão e tal. Negócio maneiro. Só que muitos deles agiam como muitas das nossas igrejas hoje em dia, sabe? Eles iam pra igreja, eles faziam todo aquele movimento lá, rodavam cambalhota, pirueta, vai e tal, mas eles eram muito carnais. Eles não andavam segundo a palavra. É tipo você ler, estudar e não praticar. É tipo você olhar no espelho, ver a sua imagem e quando você sai de lá você já se esqueceu como você é. Isso que o Tiago fala, o homem prudente. Eles liam, eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Eles não conseguiam sair daquele nível raso. Eles sempre ficavam naquele mesmo nível. Então Paulo é comissionado, impulsionado pelo Espírito Santo para falar para eles, instruir eles naquilo que eles deviam fazer. Nós temos aqui praticamente o final de 1 Coríntios, mas esse final tem início. E Paulo quebra os coríntios quase que do início ao fim da carta. Paulo dá muita chicotada nos coríntios. Ele fala tudo que eles estão fazendo de errado. Primeiro, lá de Coríntios 1 a Coríntios 3. Paulo vai falar sobre partidarismo, porque tinha um naquela igreja que falava assim, não, eu sou de Apolos, não, eu sou... Quem que você é? Paulo, eu sou de Pedro, você é de Apolo, então a gente não fica junto, não pode, porque é uma separação, tem uma separação, a igreja é panelinha. Paulo fala, não cara, não pode ter separação, não pode ter separação. Isso é trazer sabedoria humana, pensamento humano para a igreja. E aí ele fala, a pregação do evangelho, ela não se resume em sabedoria humana. Paulo era um cara muito louco. Ele fala assim, a pregação da cruz, ela é escândalo. A pregação da cruz, ela não é para qualquer um aceitar, porque ela é loucura. Ela é loucura para aqueles que ouvem, ela é maluquice para aqueles que não sabem falar. A pregação do evangelho da cruz é loucura. É loucura para aqueles que estão lá de fora. Mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus para nossa salvação. É poder de Deus para nós andarmos. E aí Paulo fala que nós não precisamos trazer a mentalidade do mundo, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Sabe, a Bíblia, ela fala tudo que nós precisamos saber para viver normalmente. Muitas vezes a gente quer trazer coisas, sabe, maiores para dentro da igreja, trazer um show para dentro da igreja, trazer a psicologia para dentro da igreja. Vamos juntar tudo, vai dar certo. Tá, pode fazer? Pode. Mas não tem necessidade de trazer a sabedoria humana para dentro da igreja. Então Paulo vai, bate neles. Aí depois, Paulo chama eles para a vida de humildade, no capítulo 4, e no capítulo 5, ele vai falar de uma situação horrível que estava acontecendo naquela igreja. Depravação sexual. A gente fala, né, tipo, hoje é muito difícil você viver santidade, porque a pornografia tá na internet. É só você entrar lá e bum, faz o que você quiser. Na cidade de Corinto, tinham igrejas, cultos, que você tinha o nome dela era, acho que era prostituta cultural. Ela estava ali só para fazer aquilo. Quando você vê na internet, ela estava ali só para fazer aquilo. Coisas horríveis, depravadas, deprimentes, tratando o ser humano como um animal. E tinha uma história na igreja de Corinto que um menino estava ficando com a madrasta dele. Era uma depravação horrível, algo horrível. E aí Paulo chega e fala, ei, qual foi, gente? Você não tem autoridade para julgar, não, vocês não sabem que vocês vão julgar a terra. Não vivam assim. Não é porque nós estamos numa sociedade depravada que os conceitos de Deus vão mudar. Os conceitos de Deus são os mesmos. Mesmo que a nossa sociedade fale que é tudo normal, que é tudo natural, o conceito de Deus não vai mudar por causa da nossa sociedade. A mente de Deus é a mesma. Não importa se existe um culto pagão que me permite fazer tudo o que eu quero, ou se tem uma internet que me leva a ver tudo o que eu quero. Os conceitos de Deus são os mesmos. E eles é que geram a vida eterna. A palavra de Deus gera a vida eterna para a salvação. No capítulo 7, 8, 9, Paulo faz um momento de perguntas e respostas. Primeiro ele fala sobre casamento. E ele quebra tudo no casamento. Ele fala, se você está solteiro, se você está casado, não procure se separar. Se você está solteiro, não procure mulher. É melhor ficar sozinho. Vai por mim que o bagulho é louco.
Depois ele fala, se você quer comer carne, ele fala, coma, mas não faça pra escandalizar o seu irmão. Se você vai fazer, por exemplo, vendo aquelas pedrinhas que o pessoal bota aqui, que é tipo pra trazer bom espírito, uma pedrinha verde, pedrinha esotérica, pedrinha esotérica. Você vai usar aquilo sem problema? Beleza, pode usar. Mas o que o seu irmão vai pensar? Por exemplo, beber cerveja, álcool, bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe você de beber bebida alcoólica. Você pode, ela fala só pra você não se embriagar. Mas o que os nossos amigos vão pensar? Por exemplo, falar palavrão. A Bíblia fala pra você não falar palavrão. Mas o que os seus amigos vão pensar se você falar uma palavra de baixo calão? Sabe, ficar zoando na sala, falando besteira. Testemunho que a gente dá. Está em Coríntios. Lá em Coríntios 7, 8. E aí Paulo continua. Paulo só quebrando neles. Nada de sabedoria humana. Se convertam, julguem as causas, parem de fazer escândalo. Eu sou apóstolo de verdade. Eles estavam também duvidando do apostolado de Paulo. Falou, eu sou apóstolo mesmo e tal. Capítulo 10, ele fala de como deve se portar na igreja. Ele fala da ceia, que o pessoal estava zoando da ceia. O pessoal ia pra ceia, ia antes de todo mundo, comia a ceia e deixava os pobres sem comer a ceia. Fala, caraca, cara, você não tem comida pra comer em casa, não? Coisa louca. E quando ele tava todo mundo sem esperança, o pessoal devia estar chorando, tipo, caraca, esse cara vai matar a gente aqui. Paulo muda o nível da carne. Quando ele tirou todo o orgulho, toda a glória, tudo que eles tinham, ele muda da filosofia, do pensamento espiritual. E ele vem, pessoal, quanto aos dons, não quero que vocês fiquem inconscientes, sem saber do que se trata. Vem comigo, vamos saber dos dons, vamos para o nível espiritual. Quando ele fala que os coríntios são carnais, ele precisa primeiro quebrar essa carne, para entrar no nível espiritual. Ele fala, vem comigo. Quanto aos dons, não quero que vocês fiquem sem saber. Ele fala da ordem do culto, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, a ordem do culto, como que deve ser e tal. Em Coríntios 15, ele vai falar sobre a ressurreição. E ele fala assim, quanto aos mortos, eu não quero que vocês fiquem sem saber. Saibam que em breve a trombeta tocará, que ela realmente vai tocar. E dada a voz do arcanjo, o alarido da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. Isso que é corruptível se vestirá de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se vestirá de imortalidade. Para que isso possa reinar com Deus, para que isso possa herdar o céu. E aí depois dele falar isso tudo, pessoal, depois dele falar que nós não podemos ficar como o mundo, viver como o mundo, trazer as coisas do mundo, ficar agindo como o mundo, depois que ele fala sobre o espiritual, depois que ele fala que só em Cristo tem salvação, depois que ele fala que os dons espirituais em Cristo são para nós, que ele está vindo, que ele está voltando, que fora de Cristo só o que tem é idolatria. Ele fala, portanto, permanecei firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe, querido, nós temos falhas, nós temos pecados, nós temos coisas que nós não conseguimos largar por nós mesmos. Mas o Senhor não se importa com isso. O que passou, passou. Ele chama a gente para hoje. Ele é uma vida hoje de compromisso com Ele. Ele nos chama hoje para começar uma vida firme e constante nele, firme e constante na rocha, na palavra, na sabedoria dele. Obrigado. Ele nos chama e fala, pessoal, permaneçam. Nós estamos aqui no meio de uma escola, bando de maluco, o pessoal olha torto, começando uma obra, intercedendo pelas pessoas que precisam interceder. Ele fala, permaneçam firmes e constantes. Nós que somos jovens, que temos convite o tempo todo para ir no mundo, para deixar isso na igreja, ele fala, cara, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na mão do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho aqui não é vão, Senhor. Ele nos chama a atenção, ele fala para a gente parar de ver como a gente vive, porque ele ama a gente, quer levar a gente num novo nível, em relacionamento com ele. Amém?